Oi, boa noite. Vou esperar vocês aqui para a gente poder começar falando sobre autoestima. Esperando o pessoal chegar. Oi, Bruna, que bom que você tá aqui, gostoso. Oi, Simone, tudo bem? Que bom. Que bom, né? É sempre bom ter vocês aqui nessas terças-feiras. Oi, Rosângela, que saudade de você. Que bom te ver. Que coisa boa ter você aqui. Oi, Ana, Júlia, linda. Tudo bem? Oi, Mari, tudo bem? Coisa boa, a Mari é lá de longe, tá acompanhando a gente. O Antônio Rondinelli, o Léo, meu querido. Ai, a minha querida doutora Kelly aqui comigo. Ai, Ana Júlia, linda, com a voz mais linda do mundo. Que saudade de te ouvir, Ana. Que bom que você tá aqui. Muito bom. Chama todo mundo aí. Oi, Caio, tudo bem? Bem-vindo. Jocássia, que começou a seguir a gente lá no Insta agora também. A Juliana Arruda. Oi, Ronde, um grande abraço. Um abraço na Maressa, nas meninas. Oi, Érica. Doutora Euterpe. A minha querida Patrícia. Eu não posso contar, né? Que eu chamo de Pocahontas, né? Tudo bom, Euterpe? Que bom ter você aqui. Hoje a gente vai falar sobre autoestima. Vamos esperar o pessoal entrar. Feliz de te ver, Ju. Feliz de te ver, Érica. Pessoal, aproveita, clica nesse aviãozinho e manda para alguém vir aqui assistir com a gente, trocar algumas ideias, até porque esse tema é um tema muito extenso. Oi, Jefferson. Jefferson é meu braço direito e esquerdo e às vezes ele é meu cérebro também, porque eu faço cada coisa nessas tecnologias. Oi, Kelly, tudo bom? Seja bem-vinda. Feliz de ter vocês aqui. Oi, Rafa, doutora Rafaela, odontopediatra, o meu querido Frank, querido demais. A Slaine, a Janete. Oi, Débora, tudo bom? Bom ter você aqui. Pessoal, hoje o tema, eu costumo dizer que tem lives que pegam fogo, né? Essa é uma live que pega fogo. Por quê? Porque faz a gente pensar em muita coisa, traz a gente para dentro, para um mergulho aqui dentro e propicia alguns encontros e alguns confrontos também. A minha tia Beth chegou, coisa boa, tava te esperando, tia. A Josi, né? Que bom que tá aqui. Eu vi o Regis também entrando, a Geisa. Oi, Pedro, futuro psicólogo. A Sabrina, querida, a minha pediatra, a doutora Vera. Amanhã acompanhem uma live muito legal que a doutora Vera vai participar junto com outros médicos, falando um pouquinho a respeito de pediatria. Regis, boa noite para todo mundo. Pessoal, acabou de entrar aqui a minha amiga Adriana Bianco, lá de Londrina, né, que tem uma escola chamada Primeiros Passos, maravilhosa. Saudade de você, Dri, saudade grande. A Dani Cordeiro, o Dr. Ronaldo. Bom, tem bastante gente aí pra gente começar. Aproveitem para mandar o aviãozinho para todo mundo, para quem você quer dividir, né, esse momento. Um beijo, Luana, você participou hoje do Insta super ativamente, muito obrigada, viu? E para vocês eu peço também, deixem as sugestões lá no Insta, troquem ideias com a gente, para que a gente possa crescer, né? É um momento de crescimento para todo mundo. Falar de relacionamento, falar de emoções, falar um pouco da gente, dos nossos cacarecos lá de dentro, é super importante, né? E traz pra gente algumas reflexões e também, meus queridos, alguns confrontos, porque não tem como. A gente acaba se confrontando, né? A gente acaba olhando para o mundo de dentro e confrontando algumas coisas. Em alguns momentos dá até aquele apertinho no peito, ou então o coração dá uma taquicardia, uma acelerada. Por quê? Porque a gente fica pensando assim, será que eu cresci pensando isso, mas na verdade isso é aquilo? E como disse meu
amigo William, que acabou de chegar aí, né? Nessa era de cancelamentos que nós estamos vivendo, tudo que a gente não quer é ser cancelado da nossa própria vida. Tudo que a gente não quer é ser cancelado das nossas relações, daquilo que a gente acredita. Então, eu acredito que está na hora da gente fazer esse mergulho para dentro e entender a importância da autoestima. Autoestima é um termo que todo mundo fala, todo mundo diz, né? Todo mundo fala assim, oi Marina que chegou, meu amigo Renan, doutora Glória, todo mundo diz assim, eu tenho autoestima elevada, ou fulano de tal tem autoestima baixa, ou nossa, eu tô com a minha autoestima muito baixa. E aí eu fico pensando, todo mundo se apropria muito desse conceito, né? Todo mundo fala muito a respeito disso, mas na verdade, a gente não tem a ideia do quanto a autoestima é extremamente importante na nossa vida e o quanto ela conduz muitas das nossas posturas, da nossa forma de ser, da nossa maneira de agir e muito daquilo que a gente acredita sobre nós está relacionado sobre a autoestima. Então é um conceito imenso e que tem um lugar na nossa vida também muito grande. E como é que a gente vai construindo isso? Para as mães aí de plantão, eu acho que é legal a gente falar um pouco, né, de onde vem essa sensação ou esse sentimento que nós temos em relação a nós mesmos. Porque eu escuto muita gente dizendo assim para mim, Cris, eu não gosto muito de mim, ou eu demorei para ter uma autoestima. E se a gente parar para pensar, isso foi sendo construído na nossa vida ao longo do nosso desenvolvimento a partir lá da primeira infância, que é quando a gente começa a olhar, e aí eu tenho uma amiga psicóloga que está aí, a doutora Edilane, que trabalha com terapia infantil e que ela vai poder me ajudar nisso, né? Lá atrás, na nossa primeira infância, o que vai acontecendo? As pessoas vão dizendo pra gente assim, você é bom nisso, você é melhor naquilo, o seu nariz é igual o de fulano de tal, a sua testa é igual de fulano de tal. E o que vai acontecendo com a gente? E é muito comum. Pessoal, a doutora Cris está me dizendo que travou. Travou para mais alguém aí ou posso seguir? A internet está ok? Voltou? Então beleza. Olha só, tudo isso que a gente vai ouvindo vai construindo em nós uma série de rótulos, de marcas, e em alguns momentos isso vai tornando a nossa autoimagem um desenho que é uma colcha de retalhos, e é uma colcha de retalhos vista aos olhos do outro. É muito comum a gente criar identidades ou identificações com outras pessoas. É muito comum os pais sinalizarem, você parece fulano de tal, ou então você é teimoso igual seu pai. Quantas vezes a gente escuta isso ao longo da nossa vida? E quantas vezes isso vai fazendo a gente se questionar quem realmente nós somos? E nessa colcha de retalhos, muitas vezes nós vamos construindo algumas memórias, né, Cris? E essas memórias são tão fortes porque às vezes as pessoas são cruéis quando falam de sinais, falam de marcas ou fazem referências a nós em relação a outras pessoas. E às vezes até dizem, essa aí vai ter uma sina igual fulana de tal, ou essa aí vai viver tal coisa igual fulano de tal. E essas falas, essas palavras vão desenhando a nossa autoestima. E nada disso tem a ver só com o nosso mundo externo. Nós não estamos falando de nariz, de abdômen ou de testa. Nós estamos falando de quem nós somos e dos valores que nós temos lá dentro. E às vezes essas profecias quase que autorrealizadoras, elas vão dando lugar para nós na história de outras pessoas. E muitas vezes
isso vai gerando em nós o que nós chamamos de autoconceito, que é um segundo conceito importante para a gente discutir aqui, que são ideias, que são crenças a nosso respeito que vão sendo estabelecidas ao longo do nosso desenvolvimento. E isso vai ficando tão forte em nós, e a gente diz assim, né? Fulano de tal é bravo, ou fulano de tal é explosivo, fulano de tal bebe igual o pai. E isso vai fazendo o quê? Vai gerando no indivíduo uma marca, como se ele tivesse que seguir aquele caminho e não o próprio caminho. A Jo está colocando que é muito triste, sim. Dagmar, boa noite, que bom que você está aqui com a gente. A Dagmar também é uma amiga de longe, muito querida. Então, o que é importante que a gente perceba? Essas palavras, essas falas vão nos conduzindo a criar uma identidade em relação a nós mesmos. E ao longo da nossa vida, nós vamos fazendo o quê? Comprovando isso, aceitando isso ou nos autoafirmando. E o que acontece, pessoal, nesse processo de autoafirmação? Eu vou testar para ver se essa é a minha identidade mesmo. Eu vou tentar comprovar. E muitas vezes a nossa distorção em relação à nossa autoimagem é tão grande que a gente acaba criando situações de ansiedade, a gente acaba se isolando e de uma certa forma, como a Adri colocou ali, o meio interfere muito, interfere mesmo, Adriana, porque a gente reforça ou valida aquilo que aos nossos olhos é bom, mas não necessariamente é bom para o outro. Então tem muitas meninas que são lindas e que de tanto ouvir que são lindas, duvidam disso e passam a não acreditar. Da mesma forma que existem famílias que ficam, essa é a princesa da mamãe, essa é a princesa do papai. E isso acaba gerando o que nessas meninas? Uma dificuldade em desenvolver a própria autonomia. Porque se eu sou princesa, eu tenho que ser passiva, eu tenho que esperar fazerem para mim. Ou então, aquela ideia de que você é igual sua mãe, aquela mulher que aguentou tudo, que aguentou um casamento difícil, que aguentou situações de violência. E como você ouviu a vida toda que você é igual a ela, você passa a aguentar tudo. Por quê? Porque essa marca foi construída em você. Então, quando a gente fala de autoestima, nós não vamos falar aqui, como eu disse, né, do nariz, da testa ou do queixinho. Nós vamos falar desses valores, dessas marcas, desses rótulos que foram sendo colocados em nós e que, de uma certa forma, construíram aquilo que nós acreditamos a respeito de nós mesmos. Oi, Leandro, que bom que você chegou, estava te esperando. Estamos aquecendo os motores aqui. E o que é importante a gente pensar? Nesse processo de autoestima, de construção desse conceito, o autoconceito vai me dizer qual é a minha ideia em relação a mim. E a partir daí, eu vou construir uma autoimagem. O que a gente percebe? Em alguns momentos, os indivíduos têm autoimagens tão distorcidas em relação ao próprio corpo que eles vão desenvolver o que, pessoal? Vão desenvolver distúrbios, vão desenvolver transtornos alimentares, vão desenvolver situações de isolamento. E é muito comum eu ouvir relatos assim: comprei uma roupa nova, linda, para ir naquela festa, antes da pandemia, tá, pessoal? Para ir naquela festa super legal, me vesti, me troquei, né? Fiquei bonita, passei meu batom, fiz a minha make, não tive coragem de sair. O que acontece aí? Normalmente, o confronto de ficar linda, né? Me arrumar, estar toda pronta para sair, não é daquela forma que eu me vejo. E aí, nesse confronto, o que acaba acontecendo? Simplesmente eu me abandono. E é como a Cíntia colocou, as pessoas acabam não percebendo o potencial que elas têm dentro delas. E elas ficam presas a essa marca. Então, a primeira coisa dessa live de hoje, o seu valor não está
nas marcas e nos rótulos que foram construídos em você. O seu valor é muito maior do que isso. E se você não descobriu isso ainda, tá na hora de você descobrir. Que você inicie esse processo o mais rápido que você puder, porque o seu valor é muito maior do que esses rótulos que você vem carregando ao longo da tua vida. E aí a gente precisa parar para pensar, né, que aquela história assim, e é muito comum a gente associar isso ao peso, né? Então o que acaba acontecendo? Ah, fulano de tal é gordinho. Ah, os gordinhos têm que ser muito inteligentes, né? Porque eles sempre vão ser gordinhos. Quem nunca ouviu isso? Né? O meu sonho, gente, sou velha, tá? Perdão aí, pra quem não sabe o que é fanfarra, depois eu conto, mas o meu sonho na fanfarra era ser baliza. Por quê? Porque as meninas mais tops eram balizas. E aí, o que acontece nesse processo de seleção? Ah, as mais tops vão ser baliza. Eu podia fazer o máximo de estrelinha que fosse, eu só consegui ser baliza lá na frente, porque eu não estava na classificação ideal. Era baixinha, né? Tinha um quadrilzinho mais largo e, consequentemente, as marcas disso vão ficando onde? Lá dentro. Quando, na verdade, o meu valor poderia não estar nisso. O meu valor poderia estar em outros objetivos. E é exatamente isso. Às vezes a gente está procurando algo no lugar errado. Às vezes, aquela aprovação que a gente está buscando fora da gente, ela precisa primeiro estar dentro da gente. E quando a gente falou, né, de fazer uma live sobre como construir essa questão da autoestima, né, ou de que forma isso está dentro da gente, o primeiro passo é: deixa eu me conhecer verdadeiramente, deixa eu saber o que realmente é importante para mim. E aí, como a Adri colocou, né, o meio interfere muito, interfere demais. E o cuidado que a gente precisa ter para filtrar essas coisas que nós vamos captando dos ambientes que nós vivemos, dos contextos que nós estamos e das classificações que nós vamos estabelecendo. Porque tem muita gente que entra nesse processo de classificação e, se não está classificado, vai se abater, vai se isolar, vai se deprimir e muitas vezes vai fazer algumas coisas contra si mesmo para alcançar esses objetivos, né? Então a gente vê pessoas fazendo dietas radicais, a gente vê pessoas procurando a comparação com outras vidas, com outras histórias, para alcançar o seu próprio corpo, sem se preocupar com a questão da sua saúde, porque objetivamente a nossa busca é ser saudável e não necessariamente magro. E isso precisa ser trabalhado principalmente nas relações que nós vamos estabelecendo com a vida, com as outras pessoas, com os contextos que nós estamos inseridos. E às vezes eu vejo pessoas com distorções tão severas na sua autoimagem que não acreditam nada em si mesmo. E isso vai fazendo com que elas tomem atitudes em relação a si próprio que geram o quê, gente? A inferioridade. Tem gente que está sendo feliz ou está vivendo alguma coisa boa e não acredita que merece aquilo, né? Outro dia eu ouvi um relato de uma moça dizendo assim pra mim: nossa, meu namorado é bonito demais pra mim, rapidinho eu vou perdê-lo. Quando, na verdade, ela deveria estar pensando o quê? Poxa, que legal, eu encontrei uma pessoa legal, eu tô com alguém bacana, mas ela tão preocupada e tão alheia a quem ela realmente é. Então, um segundo ponto: reconheça quem você é. Reconheça o seu valor, os seus valores. Observe se algumas coisas que você faz hoje são em função desses rótulos ainda, ou dessas marcas, ou são escolhas realmente suas. Porque muitos desses rótulos que foram colocados nos empurram a atitudes, a escolhas, a posturas
e não necessariamente são escolhas nossas, são vontades nossas. Então tem muita gente escolhendo coisas para a própria vida que estão associadas a esses rótulos e não ao desejo próprio. Então comece a analisar e a partir daí está na hora de você reconhecer o seu valor. Um outro ponto importante é a gente reconhecer que nós não somos iguais a ninguém. E nesse processo de autoestima, a gente precisa administrar as diferenças. Administrar as diferenças é o que, gente? É administrar a minha marca original, é administrar aquilo que é a minha marca essencial. Eu brinco que eu sem minha pintinha não sou ninguém, né? Já tentaram tirar minha pintinha, né? Mas aí assim, qual é a tua marca original? O que tem no teu corpo que você se agrada? O que tem no seu rosto que é só seu? Que é pedaço de você e que você chega... E isso diz de você. Se autorize a ser único. Por quê? Porque a sua maior força está naquilo que você é único. E infelizmente, nós somos levados a quê, pessoal? Que é muito comum. Você tem que ser igual a todo mundo. Você precisa, se todo mundo tá usando o cabelo assim, todo mundo vai usar. Se todo mundo vai vestir a roupa assim, você também vai usar. Quantas vezes as pessoas modificam o cabelo, modificam o próprio corpo, usam uma cor que às vezes não gostam, porque todo mundo tá usando, porque todo mundo está fazendo. Mas eu volto a dizer, o teu superpoder está naquilo que te diferencia. A tua força está naquilo que é diferente. Para de comparar a tua história, a história de todo mundo. A tua trajetória é outra. E eu falo a mesma coisa em relação ao teu corpo. Eu falo a mesma coisa em relação ao teu rosto, né? Que você saiba olhar para você e reconhecer que é nessa individualidade, é nisso que você é diferente, que você vai construir um caminho para marcar a história das pessoas. Essa necessidade que a gente tem, né, de ser igual, de fazer igual, não é construir marca em lugar nenhum. É simplesmente fazer parte do grupo. E aí eu brinco, o Wellington aí, querido também tá com a gente, com a Feira, que deve estar aí pertinho, a Karina que chegou. Eu brinco, gente, esse negócio de ser Smurf não dá, né? Então assim, todo mundo igual, todo mundo fazendo igual. Não, para de se comparar. Constrói a tua história. Olha para você e respeita a tua individualidade. E essa coisa do respeito faz com que você precise aceitar os seus cacarecos. Quando eu falo isso, todo mundo diz assim, Fabio, esse negócio de aceitar cacareco é um trem meio complicado, né? Por quê? Porque raramente a gente quer tratar ou quer falar das nossas sombras, né? Daquilo que às vezes não é tão bom, não é tão legal na gente. Aquelas coisinhas que a gente guarda nas gavetas escondidas, né? E todo mundo aí deve ter as suas gavetas escondidas. Essas coisinhas que a gente guarda nas gavetas escondidas precisam ser assumidas por nós. Nós não somos perfeitos e nem temos que ser. Nós precisamos tomar cuidado, né, em relação a isso, porque é como a Euterpe está dizendo, né, se eu não aceito meus cacarecos, se eu não aceito todas essas coisas, eu também não aceito os meus processos, que é ter que viver algumas coisas para entender que eu sou diferente, para entender que de repente eu tenho que aceitar algumas coisas em mim, porque algumas coisas a gente simplesmente tem que aceitar. E algumas coisas nós vamos ter que lidar com elas para o resto da vida. Então, o que é importante que a gente entenda? A nossa autoestima, ela vai estar totalmente associada a isso. A autoestima é a minha postura em relação ao mundo. É a forma como eu me posiciono em relação ao mundo. E muitas vezes, dependendo da maneira como eu me posicionar, eu preciso ter um certo cuidado, né? Para ver se eu estou me incentivando a evoluir, a ir para frente,
ou se eu simplesmente estou querendo ir porque todo mundo está indo. E é como a Cris coloca, né? As mulheres, por natureza, elas se cobram demais. Então, algumas mulheres, e eu morro de rir, né? Porque algumas pessoas dizem assim, Fabíola, mas é muito difícil falar da idade. Vamos parar para pensar. A nossa idade faz parte da construção da nossa história. Eu não aceitaria ter 15 anos de novo. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque a Fabíola que eu era com 15 anos, ainda bem que eu não sou mais. E é esse olhar que nós precisamos ter, que nós temos o nosso tempo vivido, a nossa história construída, e nós temos que nos orgulhar disso, se agradar disso, se agradar de quem nós estamos nos tornando. E como a Dani colocou, né, a gente é educada para ser perfeita. A gente é educada para não ter nada fora do lugar e é educada para a ideia, principalmente as mulheres, de que elas só vão ser atraentes se elas estiverem olhando para o lugar da perfeição. Quando, na verdade, o ser atraente não vem de fora, vem de dentro. Porque eu conheço mulheres lindíssimas, com 80 anos, e que não têm um corpo de 18, mas a luz delas e as sombras são tão bem resolvidas que elas cativam muito o olhar do outro, e elas constroem marcas. A Tri tá colocando que seria bom se eu estivesse lá em Londrina ainda. Eu acho que o pessoal aqui não vai concordar com você, mas assim, seria muito bom. Porém, o que é importante? Quem nós nos tornamos ao longo do tempo. Nós temos que nos agradar disso e nos agradar desse processo. Agora, o que é importante? Eu preciso estar lá dentro com a minha luz e com a minha sombra muito bem resolvida, porque a questão não é celulite, não é bumbum na nuca, não é braço perfeito. Tudo isso está relacionado aqui, pessoal. Está relacionado a ser saudável, mas a minha luz não depende disso. A minha luz depende de como eu lido com os valores que eu construí a respeito do meu próprio eu. E eu preciso estar fazendo as pazes com o meu passado. Eu preciso estar me relacionando com quem eu sou. E eu preciso seguir uma regrinha básica. Meninas que gostam do esquema aí, da regrinha. Eu preciso pensar de uma maneira diferente. Você está pensando a respeito de você o pior ou o melhor? Você pensa a respeito das pessoas sempre o pior ou o melhor? Porque nós vivemos num mundo atual onde a gente está sempre esperando o pior das pessoas. E a gente acaba esperando o pior de nós também, né? E o que é importante? Para de esperar o pior das coisas. Existe chance de dar errado, existe chance daquela pessoa não ser boa, existe. Mas se você já está indo esperando o pior, a tua predisposição a olhar para você também é muito negativa. Então, dá uma olhadinha em como é que você está olhando para você e quais pensamentos você está trazendo em relação a você. Uma das coisas que eu tenho dito muito é: como é que você se vê? E a maioria das pessoas começa com coisas negativas. A maioria das pessoas aponta defeitos. Gente, quem tem defeito é celular. Nós somos processos de alta tecnologia, totalmente individualizados, com detalhes perfeitos. E nós não valorizamos isso. Nós não olhamos para isso com afeto. E o nosso pensamento vai trabalhando um julgamento tão negativo de nós mesmos, que aí a gente vira o abdômen flácido, o bumbum cheio de celulite, a gente se torna isso mesmo. Por quê? Porque a gente só está olhando para isso. A gente só está olhando para isso em nós. A gente acaba não visualizando. Olha, gente, eu sou super a favor de ser saudável, super. Mas tem gente que se torna abdômen flácido. Por quê? Porque só pensa o pior de si mesmo. Só olha para o negativo o tempo todo. Tanto para si como para as pessoas. E uma das coisas que eu tenho sugerido é: como é que você está trabalhando os teus pensamentos?
Como é que você se agrada ao longo da tua história com aquilo que você já foi, com aquilo que você é hoje e com o que você quer se tornar? Porque eu posso aprender aquilo que eu me dispuser a aprender, desde que meu pensamento não fique dizendo: você é velha demais para isso, você não vai conseguir isso. Imagina, você acha que você vai dar conta, você está fora do peso. Ah, essa roupa não é para você. Para com isso. O teu pensamento te limita. O teu pensamento te impede. E muitas vezes ele te incapacita. Porque você fica se colocando num lugar gerando a incapacidade em você de tal maneira que você se entrega para o negativo. Então, o primeiro passo para que a gente possa construir ou melhorar a nossa autoestima é: trabalhe o seu pensamento. Trabalhe isso com você, porque a partir do momento que você olhar para você sem essa ideia de inadequação e de incapacidade, você vai parar de se limitar. Agora, tem muitas pessoas que estão totalmente limitadas, por quê? Porque elas não são incapazes, mas elas se olham de maneira incapaz. Elas se percebem dessa forma, porque elas alimentam o pior delas o tempo todo. Você está alimentando tuas sombras ou você está alimentando tua luz? É você que está fazendo isso com você, porque submetido ao julgamento das pessoas, tem gente que está falando que eu estou puxando muita orelha, vou parar, hein? Olha só, submetido ao julgamento das pessoas, todos nós vamos ser. Olha, já teve gente que já falou dos meus sapatos no vídeo, que não aparece meu pé, eu tô descalça, gente, na maioria dos vídeos. Já falaram também se eu tô deixando o cabelo branco. Sim, estou, porque eu não aguentava mais pintar. Então, assim, tudo bem, se você tá olhando pra isso, não tem problema. Não tem problema nenhum, ok? Agora, nós vamos passar pelo julgamento? Vamos passar pelo julgamento, mas quem tá se condenando é você. Por quê? Porque você ouve o julgamento, não filtra aquilo que você está sendo julgado, você não filtra. E simplesmente você se entrega. E você se entrega de tal maneira, de tal forma, que você acaba sendo exatamente o que falaram que você é. E assim, eu já contei várias histórias nas minhas palestras, né? E essa questão de ser teimosa, eu cresci ouvindo que eu era teimosa. Porque eu era uma criança muito curiosa, eu era uma criança muito sapeca, eu só tinha cara de boazinha, né? Na verdade, eu era uma menina muito arteira. Só que na verdade eu não era teimosa, eu me descobri persistente. Se eu tivesse permanecido com o rótulo de teimosa, provavelmente eu estaria insistindo em coisas que não deram certo e estaria fazendo da mesma forma. E quando eu me descobri persistente, eu percebi que eu poderia continuar insistindo, mas eu tinha que fazer diferente. Eu transformei o meu rótulo em prol da construção da minha história. O que você está fazendo com o teu rótulo? E de que forma você alimenta isso? De que forma você alimenta o teu rótulo? Porque se você não ultrapassar isso, você não vai ter pensamentos produtivos em relação a você. O segundo ponto, que é muito importante, o que você fala a respeito de você? Quando as pessoas dizem assim: olha, você é top, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo, o que você fala? Não, imagina, você está enganado. Ou então, o que a maioria das pessoas fala? Outro dia eu ouvi de uma pessoa, a minha vontade, né? A pessoa vai se identificar aí. Eu disse assim: como você está linda. A pessoa era pura luz. Sabe quando você vê que a pessoa está pura luz? Como você está linda. A pessoa olhou para mim e falou assim: são seus olhos. Como assim, gente? Como assim, meus olhos? Se eu estou dizendo que é você que está com luz, por que sou eu que estou olhando desse jeito? Se assuma, aceite o elogio, aceite o reconhecimento. Quando perguntarem para você quais são as suas características, o que você é bom,
O que você acha que você é bom? Reconhece! Só você pode dizer isso de você. Só você pode falar, você tem que se conhecer. Você para de esperar as pessoas te aprovarem. Porque a gente quer o quê? O tempo todo. Aprovação. E não é autoaprovação. Eu quero a aprovação do outro. Eu quero que o outro me aprove, porque eu quero que o outro me ame. Só que eu preciso te dizer uma coisa assim, quarto pontinho da nossa live, extremamente importante. Presta atenção, você só vai poder ser aprovado pelo outro, amar o outro, se você estiver abastecido de você. Se você amar você, se você se amar. E é importante que você se ame, que você se valorize, como a Dagmar está colocando. Ser elogiado é gratificante, porque faz com que você reconheça quem você é. Agora, o que é importante nesse processo? Olha para você e identifica o que você tem de bom, de fato. E como a Ju tá colocando, né, que ela é boa em fazer raiva. Ju, que seja! Mas é importante que você se reconheça e que você tenha domínio em relação a isso. Fale de você de maneira positiva. Não tô pedindo para ninguém mentir, não. Mas fale de você de forma positiva. Pare de usar o negativo para se referenciar. Eu não consigo, eu não sei, eu não aprendo, eu não sou boa nisso. Eu nunca tive oportunidade. Para de usar o negativo o tempo todo. Tá na hora de você dizer, eu tô disponível para aprender, eu quero ser melhor, eu tô buscando o melhor de mim. Eu tenho feito o meu melhor apesar das dificuldades. Então, nesse pensar, nesse falar, o terceiro ponto qual é? É o agir. Porque tem muita gente que diz assim pra mim, eu queria tanto melhorar, mas eu tenho uma preguiça de estudar. Eu não aguento live, esse povo falando o tempo todo. Eu não aguento mais isso, entendeu? E aí, assim, você quer melhorar, você quer fazer bem pra você, mas você não faz nenhum combinado com você, porque você não renuncia dos alimentos que te fazem mal. Você não abre mão de ficar deitado no sofá, ao invés de pegar a tua bicicleta e dar uma volta. Você não abre mão de algumas coisas relacionadas à bebida, a medicações, a coisas que estão te fazendo mal, porque você não tem tempo para você. Então, assim, se eu preciso trabalhar minha autoestima, eu preciso ter tempo para mim. E eu não estou dizendo que é tempo só para me cuidar ou fazer tratamentos, mas é de olhar que combinados eu estou fazendo comigo e que eu não estou cumprindo. A Flávia acabou de chegar do pedal, tá, gente? Tá chique, essas meninas do pedal aí estão demais. O que tá acontecendo? Você tá combinando com você e você tá cumprindo? Porque tem gente que compra todos aqueles produtos, todos aqueles kits, todas aquelas coisas, para de usar na quarta. Para de usar na quarta. Concordam comigo? Mas eu fiz a matrícula na academia, Fabiola. Eu fiz a matrícula na academia. Você foi quantas vezes? Então, são combinados. Mas eu quero me melhorar. Eu quero me melhorar, mas olha, ler me dá sono. Eu não consigo me concentrar. Então, assim, vamos parar com isso? Vamos agir em relação a você da mesma forma que você aconselha a sua melhor amiga ou o seu melhor amigo? Porque vocês são ótimos, todos nós seres humanos somos, né? Nós somos ótimos em dar conselho para a vida dos outros. Mas, para assumir o nosso papel em relação a isso, nós temos muita dificuldade. Então, o terceiro passo é pensar, falar e agir. Você está agindo por você? Você está fazendo por você? Você está
cumprindo os combinados? E se nos combinados tiver um momento lá para você descansar, para você estudar música, para você fazer o que você nunca fez, para você aprender um instrumento, para você alimentar a tua alma de alguma forma, faça. Faça, porque é você que tem que fazer por você. E outro dia uma pessoa disse assim pra mim: ah, Fábio, mas a gente é muito só. Sim, nós somos, porque se nós não assumirmos, como a Dani colocou, se a gente não assumir o protagonismo da nossa história, nós vamos cuidar de todo mundo e vamos esquecer de cuidar da gente. Nós vamos cuidar de todas as pessoas e vamos esquecer de cuidar da gente. Ô Andressa, você não sabe o quanto você é maravilhosa, viu? Muito obrigada pelo carinho, psicóloga linda, querida, né? Você é maravilhosa, viu? Bom, praticar o auto-amor é uma coisa essencial. E aí parece estranho, né? Porque nós temos uma ideia de que a gente tem que fazer pelo outro, amar o outro, abastecer o outro, atender a demanda do outro. Não tô falando o contrário disso, não. Nós vamos fazer tudo isso, nós vamos cuidar do outro, nós vamos amar o outro, nós vamos atender a demanda dele. Mas primeiro a gente vai se amar. O que é isso? Eu vou me abastecer daquilo que me faz bem. Isso não é egoísmo. As pessoas confundem muito. Ah, o auto-amor é um processo egoísta de ser. Gente, o egoísta é aquele que retém para ele, em detrimento do outro. Ele não quer favorecer o outro. Quando eu cuido de mim, eu também estou pensando no outro. Porque se eu cuidar de mim, eu vou estar melhor para o outro. Se eu olhar para mim, eu vou estar muito melhor para o outro. Dri, se você não está arrumando tempo para cuidar de você, você pode tratar de arrumar. Por quê? Porque você dá para muita gente o cuidado, o carinho, o amor, a atenção. E você precisa cuidar de você. Porque na medida em que você estiver abastecido disso, eu só vou poder acolher o outro se eu tiver me acolhido. Se eu tiver respeitado o meu tempo, se eu tiver respeitado o meu ritmo, se eu tiver olhado para mim e pensado assim, o que eu mereço? Ô Cíntia, obrigado. Tem gente que diz assim, ah, eu mereço pouco, porque eu nem sou tão bom assim. E aí você vai olhar para a história da pessoa, é uma história de superação, de batalhas, de alguém que venceu todos esses rótulos, mas a própria pessoa não reconhece isso. Então tá na hora de você olhar para a tua história e reconhecer as tuas batalhas. Não tô falando só do que você venceu ou não, tá? Porque tem muita batalha que a gente perdeu, que mudou a rota da nossa vida e que foi essencial. Então tem muita perda que a gente viveu e que eu digo assim, uau, que bom que eu perdi isso. Por quê? Porque eu encontrei um outro caminho, porque eu me descobri em outra coisa. Então para de se achar vítima dos trem. Olha para a tua história e pensa assim, uau, olha onde eu cheguei, olha o que eu dei conta. E a partir daí passa a reconhecer, a amar você, mesmo com seus cacarecos, tudo bem, você não tem que ser perfeito. E uma das coisas, tem uma autora que tem falado muito na coragem de ser imperfeito, é a Brené Brown. Quem tiver contato com o livro dela, né, que tem esse mesmo nome, leia. Por quê? Porque ali ela mostra, através de pesquisas, o quanto nós temos medo de ser imperfeitos. E de ser imperfeitos para o mundo, e o quanto a gente acha que não merece as coisas que a gente tem. Entende? É como a Cris está colocando, né, lá no avião, as máscaras vão cair automaticamente. Primeiro eu vou colocar em mim, para depois colocar no outro. Primeiro eu tenho que respirar para poder dar ar para o outro. Primeiro, eu gosto muito da palavra estar abastecido. Primeiro abastece você. Porque às vezes a gente está tão vazio, tão murcho da gente mesmo, tão preocupado em fazer o bem para o outro o tempo todo, que a gente não é o melhor para ninguém. A gente não é o melhor para as outras pessoas, nem é o melhor para a gente mesmo. E isso é muito triste. E às vezes a gente está tão vazio que a gente fica esperando migalhas
de afeto do outro para ser reconhecido. E aí a gente troca uma roupa e vai perguntar para todo mundo se a gente tá bonito. E por quê? Porque a gente não consegue se achar bonito. Às vezes você tá tão vazio de você, tão vazio, tão murchinho da tua autoconfiança, que você fica esperando, igual, sabe aquele peixinho que fica ali no aquário olhando assim, desesperado que alguém dê atenção para você. Aí você se acha inferior, você se acha menos, você acha que ninguém gosta de você. E aí, para melhorar isso, o que você resolve fazer? Eu vou fazer tudo para todo mundo. Aí vira louca do atendimento de demanda, né? Ou louco do atendimento de demanda. Aí você faz o quê? Você faz o bolo que todo mundo gosta, você compra a roupa que todo mundo quer, você traz o sabonete para o seu filho que já tem 25 anos e que sabe ir no mercado. Você faz um monte de coisa para todo mundo, ok? E fica esperando a gratidão das pessoas. E aí você se frustra e você fica se achando o quê? O mosquito do cocô do cavalo, do bandido, né? Porque você fez tudo para todo mundo e ninguém viu. Percebe que enquanto você não se abastecer, não adianta você ficar buscando migalhas de amor. Por quê? Porque a gente nunca, igual a Cíntia tá colocando aqui, a gente nunca vai conseguir atingir, né, o desejo total do outro ou satisfazer o desejo total do outro. Mas a gente sempre tem que se perguntar, isso tá bom pra mim? Isso tá legal pra mim? Né? Eu tô gostando disso? Até que ponto isso está me fazendo bem? E aí eu trabalhar a minha satisfação em relação ao meu próprio eu. É tentar me satisfazer, não de forma egoísta, mas olhar o que eu mereço disso tudo. Porque às vezes a gente faz um programa para todo mundo, né? Um programa super legal, mas aí a gente fica preocupado se todo mundo comeu, se todo mundo tomou água, se o sol tá quente, se tá todo mundo aproveitando, quem levou agasalho, quem não levou agasalho. E você esquece que você também é parte do passeio, que você também tá ali para se divertir, que você não é a chefe ou o chefe da equipe, que você é parte daquele processo, que você também está autorizado a se divertir. Então, é importante que a gente olhe para o auto-amor como uma possibilidade de olhar para nós com empatia, com cuidado, com carinho, com gentileza. Porque às vezes a vida, ela não é gentil com a gente. Às vezes a vida não é gentil com a gente. Mas você tem que ser gentil com você. E assim, para ficar claro, eu só vou poder dar para o outro se eu tiver. Porque cada um dá o que tem. E se eu não tiver nada, eu vou dar o vazio, né? Porque a gente quer, como a Fernanda está colocando lindamente aqui, a nossa vontade é ser tão importante para os outros que a gente acaba esperando, né, reconhecimento e se esquecendo da gente. E assim, a Adri tá falando que ela nunca parou para pensar nessas coisas, né? E assim, como a gente não pensa na gente, como a gente não se ama, da forma como precisa se amar, porque a partir do momento que eu olhar para mim e estiver me abastecendo, eu vou estar muito melhor para o outro, eu vou ser muito mais inteiro para o outro. E uma das coisas, a gente tem adoecido muito, é com a dependência emocional. Por quê? Porque na medida em que eu não olho para mim, eu só olho para o outro, é porque eu me acho inferior. E aí eu tenho que ser bom para o outro. E o que acaba acontecendo, gente? As pessoas são o ar que eu respiro. Se elas não responderem a minha mensagem, se elas não olharem para mim, se elas não me aprovarem, se alguém disser que não gosta de mim, nossa, eu vou entrar em depressão, eu vou me isolar, eu vou querer ir embora. E o que é isso? Essa questão da dependência emocional hoje está muito grave. Por quê? Porque nós nos tornamos dependentes do outro, porque estamos com dificuldade de olhar para nós. E nesse processo de dependência,
E aí, quando a Fer coloca aqui, né, que nos ensinam que a gente tem que estar aqui para servir, né, e que a gente também precisa ser servido, a gente também precisa ser cuidado, porque eu vou poder servir o outro, eu vou poder estar para o outro, Fer, se eu estiver para mim, se eu também estiver para mim. E essa coisa de estar para mim é me abastecer para o melhor de mim. Se eu preciso de um tempo maior para me arrumar, ok. Se eu preciso de um dia da semana quando eu vou tomar um banho mais demorado, ok. Se eu preciso para namorar quem eu amo, de um pouquinho de atenção, de um pouquinho de carinho, aprenda a pedir. Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece tanto da gente, a gente está tanto pelo outro, que a gente constrói uma dívida com o outro. E essa dívida é tão grande, porque assim, ele é o ar que a gente respira, ele é o sol da nossa vida, ele é o foco, é para onde nós estamos olhando o tempo todo. E aí essa pessoa, ela tem uma dívida com a gente fica o tempo todo ali, esperando que essa pessoa nos aprove, nos valide. E assim, é importante, né, como a Andressa colocou, né, que o nosso tempo, o nosso momento e o que nós nos alimentamos emocionalmente. Outro dia eu dei muita risada de uma amiga, né, e ela disse assim pra mim: Fabíola, eu não escuto música nem no rádio do carro. E aí eu fiquei pensando, né, porque eu entro no carro, eu ligo o som e eu canto, é meu momento ali, né? E quem já me viu andando na rua sabe que é assim. E assim, aí eu falei, mas por quê? Ah, porque tem o pendrive do meu filho, porque tem o pendrive do meu marido e eu agora só ouço as músicas deles. Então assim, a gente vai se descaracterizando de tal forma e vai tornando tão pesada essa dívida da dependência emocional que a gente passa a não validar nem as coisas que nós gostamos mais. E às vezes eu pergunto para as pessoas assim: olha, você gosta de que cor? Você gosta de que música, né? Ou qual é seu filme preferido? E a pessoa não tem. Ela sabe qual é a comida que agrada mais o marido, ou ele sabe quais são os objetivos do filho no futuro, mas ele não olha mais para ele, ou ela não olha mais para ela. E para que a gente possa construir um processo de autoestima, eu preciso estar olhando para dentro do meu eu e estar me agradando dos meus processos. E é importante que nesse momento a gente consiga alimentar aquilo que faz bem pra gente. E como a Dag colocou, né, Dagmar, a gente não pode se anular. Eu preciso ter a minha identidade, eu preciso ver no que é que eu acredito. Eu preciso olhar para as coisas que eu gosto e dizer, isso aqui é da minha preferência, né? Eu não posso pegar as minhas coisas e guardar numa caixinha lá no fundo do guarda-roupa, porque ninguém gosta dos meus quadros, das minhas músicas ou dos meus livros preferidos. Porque para estar com o outro, eu preciso passar por um processo de aceitação. E esse processo de aceitação é reconhecer as minhas marcas, é fazer referência às minhas marcas. O que você tem alimentado da tua história que é importante para você? E assim, em alguns momentos a gente se sente bonito, em alguns momentos a gente se sente forte. E se você tiver que fechar os olhos e lembrar da sensação desse momento, faça isso toda vez que você se sentir frágil. Traz de volta aquela sensação. Há 16 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Cacoal, eu vivi momentos muito diferentes do que eu já tinha vivido, né, como psicóloga. E em alguns momentos eu tive dificuldades, como todo novo profissional que chega num lugar diferente. Agora, o que eu fazia? Vou contar. Eu fechava os olhos e eu me lembrava, em cima da cadeira, no Moringão, que é um ginásio de esportes,
com os meus professores em volta, meus amigos em volta, no momento da minha formatura. Eu fechava os olhos e eu lembrava daquela força que eu senti, daquela esperança que eu senti, daquela fé na vida que eu senti e naquela vontade que eu tinha de estar onde eu estou hoje. Então, parar para pensar nisso me trazia força. Olha para a tua história. Olha para os teus momentos de força. E às vezes eu até brinco, se você tiver que vestir aquela roupa, né, que você acha que fica poderosa, se você tiver que colocar aquele sapato, se você tiver que segurar uma canetinha na mão, né, não tem problema, desde que você sinta autoconfiança para resgatar o melhor de você, para resgatar aquilo que você acredita. E tomando cuidado para quê? Para pensar que você está fazendo por você. Por quê? O grande segredo da autoestima é a autovalorização. Quando eu me autovalorizo, e eu não estou dizendo aqui para você se autoafirmar, para você se achar, para você deixar a chuva entrar pelo seu nariz, de tão em pé que você vai ficar, não é nada disso. Eu estou pedindo para você reconhecer de onde foi que você saiu e onde é que você chegou. Onde foi o teu começo e o que te trouxe até aqui. Minha amiga, olha a jornada, olha a tua jornada, olha a tua trajetória, olha tudo que você fez. E presta atenção, o que te separa disso não tem tanto tempo assim não, tem muito tempo, ou tem pouco tempo, às vezes não tem tanto tempo assim não. Às vezes as tuas mudanças aconteceram e quem não deu por conta foi você. Então, nesse processo de autovalorização, reconheça o seu valor, reconheça quem você é e aprenda a se amar. Para eu amar o outro, eu preciso me amar. Bom, tinha, lógico, um monte de coisa para eu falar além disso, né? Mas eu vi que meu tempo aqui já está quase acabando. Eu só queria, para finalizar e até para dar um gancho para a gente conversar mais durante a semana, a live vai ficar salva assim, tá, Lu? Vai ficar lá no meu feed, tá tudo aí. Obrigada, Dagmar, você é linda, quem é sensacional é você. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, só para a gente finalizar, e aí vão ter alguns textos durante a semana a respeito disso, mas talvez eu volte por aqui para a gente conversar mais a respeito, tá? Bom, quem é que você está autorizando a roubar você de você? Porque muitas vezes nesse processo de baixa autoestima e de dependência emocional, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba se entregando na mão do outro. E a gente acaba permitindo que outras pessoas ditem para nós qual é o caminho que nós temos que seguir, qual é a forma como nós temos que agir, qual é o lugar que nós temos que ir, qual é o jeito que nós temos que ser. Fala baixo, menina, para de rir desse jeito, isso te expõe. Eu tô falando isso porque eu te amo. Quem é que você está autorizando roubar você de você mesmo? E o que você está fazendo para mudar isso? Constrói a tua identidade para além da aprovação das pessoas. Quem precisa se aprovar primeiro é você, ok? Bom, quero pedir para vocês, segue a gente lá no YouTube, tem vídeo novo toda segunda. Nas terças, nós estaremos por aqui, se vocês quiserem sempre bater papo, eu sempre vou estar por aqui pra gente conversar, trocar ideias, e eu quero deixar claro para vocês, esses momentos de live têm me feito crescer muito, 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 muito mesmo, né? E que vocês possam estar presentes aqui, porque isso tem feito bem para mim e espero que esteja fazendo bem para vocês também. E lá no Telegram, todo dia de manhã, eu tô colocando uma mensagem. Para aqueles que querem interagir, é só entrar no grupo lá e escrever, e falar e conversar com a gente. Todos esses links do YouTube, do Telegram, do Insta, do Facebook, vão estar lá num link na bio, lá no Instagram, tá? E uma coisa que é importante, eu
eu resolvi, quase de coração assim, fazer um caderno de emoções. E logo, logo vocês vão ter acesso a esse material das lives também por escrito. E a gente vai estar encaminhando para vocês, tá bom? Um beijo no coração. Muito obrigado, foi um momento muito especial. Valeu mesmo. E assim, vem comigo, tá bom? Beijo!